Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou a Lana, sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta. E gente, já de início do vídeo eu vou pedindo para você deixar o seu like. Se é novo no canal, prazer, eu sou a Lana, sou daqui do Rio Grande do Sul, capital. Se a leitura falar com você, a espiritualidade trouxer as suas mensagens, peço que se inscreva, é de graça, não custa nada. E você ajuda a levar para outras pessoas, especialmente se você chegou por uma indicação. Apareceu a indicação porque alguém deu like, deixou nem que fosse um coraçãozinho aí no comentário e se inscreveu. Tá, gente? É o seguinte, vamos ter aquela DR. Me pediram porque pediram para fazer um tema diferente do afetivo, né? Que foi o anterior, em que áreas da vida eu preciso melhorar. Se vocês derem uma olhada no vídeo de ontem, teve 1.800 e poucas visualizações e somente 480 likes, tá? Pedem os temas que não são afetivos, eu trago e as pessoas não valorizam, tá? Pedem para fazer porque tá repetitivo, só fala de amor, tá repetitivo e tarará, parará. Fiz o tema para ter 500 visualizações, 500 likes em 2.000 visualizações quase de vídeo. Tá, gente? Então não vale a pena eu sentar aqui para fazer um vídeo de um tema que não é nem o foco do canal, né? Para agradar as pessoas, porque o foco do canal é o afetivo. Para não ter nem 1.000 likes, gente, em 2.000 visualizações praticamente. Tá? Não vou trazer o espelho hoje. Se começar os vídeos a não ter engajamento, gente, não ter as visualizações pelo menos parecidas com os likes, eu não vou trazer o conteúdo, tá? Infelizmente eu vou fazer isso, porque eu sento aqui, gente, é 1 hora e meia, todos os dias, né? Para eu fazer um vídeo aqui que tem 2.000 visualizações e 500 likes, tá? Então, gente, enquanto não começar a ficar mais ou menos parecido as visualizações com os likes, eu não vou trazer esse tipo de conteúdo. Não vou trazer mais assuntos que não são afetivos. Quis fazer porque pediram o tema, em que áreas da vida eu preciso melhorar, tá? Com dados, com tarô, mais de 1 hora e meia de vídeo, tá? Para ter menos de 500 likes, tá, gente? Então, não vou trazer o espelho hoje. O espelho é sim desgastante, desprende muita energia. Para eu fazer o espelho, o quê? Ter 3.000 visualizações e 400 likes? Então não vou trazer, gente. Outra coisa também, não vou começar mais a trazer vídeo de estudos. Se os vídeos de estudos não tiverem engajamento, né, de pelo menos estar mais ou menos equilibrado os likes com as visualizações, não vou trazer, gente. Me desculpe, mas não vou. Tá? Porque é 1 hora e pouca que eu sento aqui para fazer um vídeo de estudos. É 1 hora e pouca que eu trago um assunto que não é afetivo, que nem foi esse vídeo, que é desgastante sim. Porque quanto mais densas são as energias, mais desgasta para estar aqui trabalhando. Para ter 2.000 visualizações e menos de 500 likes. Então, gente, não é nem questão de... Eu sei que tem pessoas, gente, que eu sou grata, estão todos os dias aqui, até quando não é nem o assunto que a pessoa quer ver. Mas o reconhecimento do trabalho, gente, é a maior gratidão que as pessoas podem dar. E se as pessoas são ingratas ao ponto de receber uma leitura de 1 hora e meia, com direcionamento para tudo quanto é área da vida, que pediu o tema, né, porque queria ver outras áreas da vida, no que precisa melhorar, para não ter nem o mínimo de gratidão de deixar um like. Porque, gente, 1.800 visualizações, nem 500 não deixaram like. Isso aí é questão até, gente, de gratidão, né? De ser pelo menos grato pela mensagem que não sou nem eu que tô trazendo, a espiritualidade de vocês mesmo, seu anjo de guarda, seu mentor que saiu inclusive na mesa aqui, né? Não quer dar like, não gostou, dá um dislike, mas pelo menos dá o like ou dislike. É uma forma de você avaliar o canal e de manter o canal sempre ativo e vivo. Tá? Então não vou trazer o espelho hoje não. Tá, gente? Não vou. Mais tarde eu vou fazer, eu acho que é o 5º dia da novena, né? A novena também não teve muita adesão, tá? Mas a novena eu ainda vou continuar fazendo, independente de quem assiste ou não assiste.
Da mesma forma que eu costumo botar aí louvores, vídeos de reflexão bonitos, que eu não ganho nada com isso, porque esses vídeos eu não posso monetizar, porque eles têm direitos autorais, e ainda assim eu coloco para enriquecimento da alma, né, para que as pessoas recebam mensagens bonitas. Isso eu vou continuar fazendo, tá? E as novenas, se eu tiver que fazer, mesmo que tenha só um na novena, eu vou fazer. Mas os vídeos, gente, infelizmente eu não vou perder 1h30 aqui gravando um vídeo que pediram sobre o geral da vida, em que áreas da vida eu preciso melhorar para ter 2.000 visualizações e menos de 500 likes. Porque desgasta, para começar, eu não gosto nem de fazer esse tema aqui coletivo, porque eu acho que é algo muito particular, isso tem que ser feito numa consulta particular. Mas tanto que pedem, né? Ah, porque é só afetivo, muda um pouco. Aí tu traz o vídeo para nem 500 pessoas dar um like. Então eu não vou trazer, gente. Tá? Desculpa aí para os que são desde o começo do canal aqui inscritos, assíduos, mas eu sei que vocês me compreendem, né? Ou as pessoas cooperam e se engajam para o canal se manter ativo, para o canal poder crescer, para a plataforma entender que o canal tem o engajamento das pessoas. Senão não, gente, tá? E se continua assim, amanhã ou depois eu termino com o canal, tá, gente? Vou fazer outro canal de outra coisa, de assunto de entretenimento, para que é o que dá mais like, né? Se eu botar vídeos aqui de entretenimento, gente, nossa, aí tem 50.000 visualizações, 1 milhão de like, né? Então vamos lá, gente. Vamos começar aqui. O tema que eu vou fazer, eu nem vi um tema, eu acho que eu vou fazer até livre o tema. Tá? Os recados é os de sempre. Quer contribuir com o canal, tem o coraçãozinho. Quer contribuir no meu Pix, pede lá no e-mail. Tá? Quer enviar alguma coisa, pede no e-mail. Não estou fazendo consulta particular. Quer falar comigo, é no e-mail. Troque o gênero. Tá? E adapte também para a sua situação. Não tente forçar. Aquilo que não é para você, você deixa passar. Tá? É os recados de sempre. Vou nem me ater muito nos recados também, gente. Que a Lana tá puta hoje. Tô puta. Tá, gente? Tô puta. Porque eu poderia ter gravado um outro vídeo aqui de tema afetivo e talvez daí tivesse mais gratidão e mais reconhecimento. Eu fui fazer um tema que pediram que não é afetivo, não é o foco do canal. Porque pedem. Eu queria ver outra área da vida, eu queria ver emprego, eu queria ver isso. Aí pediram o tema. Em que áreas da vida eu preciso melhorar? Eu faço mais de 1h30 de vídeo para não ter nem 500 likes. É desanimador? É. Então não vou fazer mais. É simples assim. Pode morrer pedindo aí para fazer de outros temas que não são afetivos e eu não vou fazer mais. Se quiser, vai ser quando eu jogar coletivo com os dadinhos e só. Infelizmente, gente, as pessoas não sabem ter gratidão. Não valorizam o trabalho dos outros, né? Esse é o problema do brasileiro. Você sai daqui para ir trabalhar no Japão, nos Estados Unidos, seu trabalho é valorizado. No Brasil, todo mundo acha que trabalhar é obrigação e não tem que nem ser grato por isso, né? É um erro do brasileiro achar isso, infelizmente. Vamos ver um tema aqui, gente. Vamos ver esse aqui, ó. Ele ou ela fala sobre mim o que e para quem? Vamos ver se essa pessoa que você vai mentalizar aí, se der para adaptar um que não seja afetivo, tá? Seja um amigo, né? O que ele ou ela fala sobre você, o que e para quem, tá? Vai mentalizando aí a pessoa. Se der para adaptar aqui, se é um amigo que você mentalizar, eu falo aqui, tá? Quem você mentalizar aí, vamos ver qual é a predominância da energia, se é os seres de luz, se é amizade, vamos ver. Mentaliza e pede para o seu anjo de guarda, seu mentor, trazer as mensagens e pede para ele abrir o seu entendimento do que é dito aqui. Oi, Frei Rogério. Tá. Entendi. Então vamos lá, gente, mentaliza aí. Vamos ver a energia que a pessoa que você está mentalizando aí vibra. E aqui já responde a pergunta do tema, tá?
Na primeira carta. Ele fala, saiu os enamorados, tá? Ele ou ela. Já respondeu aqui como um sim, ó. Ele fala, ou ela fala de mim, ou sobre mim para alguém, né? Fala. E o contexto que essa pessoa fala com você sobre outras pessoas é das dúvidas que ele tem. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Se vocês estão iniciando, se conhecendo, ele tem dúvidas, tá? Não do sentimento, porque aqui essa pessoa já está desenvolvendo o sentimento verdadeiro por você, tá? Já existe uma paixão e já existe para muitos uma paixão progredindo já para um sentimento mais forte. Mas o que acontece? Se ele está iniciando, conhecendo você, essa pessoa está com algumas dúvidas. Talvez medo, se vocês não têm muitas diferenças que podem atrapalhar, né? Por exemplo, você é mais velha ou ele é mais velho, e aí ele fica naquela, será que vai dar certo com essa diferença de idade? Né? Ou dúvidas no sentido, ok, eu já estou apaixonado, estou gostando, já está se encaminhando para um sentimento mais forte, será que ela também sente o mesmo? Para quem está conhecendo, está iniciando, está ficando, né? Então essa pessoa tem dúvidas, e quando ele fala sobre você para alguém, é justamente sobre essas dúvidas que ele tem. Para quem está afastado, terminou a relação, ou foi abandonado, trocado, traído, seja lá o que for que aconteceu, mas estão afastados, quando ele conversa com alguém, o conteúdo também são dúvidas, tá? Dúvidas, será que ela ainda me ama? Será que se a gente voltar vai dar certo como era no começo, ou sempre vai ficar essa coisa ruim que ficou entre nós? Será que a gente consegue ainda se acertar? Né? Se ele traiu a sua confiança de alguma forma, ele fica pensando, será que se a gente voltar, ela vai conseguir confiar em mim de novo? Ou será que eu consigo reconquistar a confiança dela novamente, como eu já tive um dia? Será que eu consigo fazer com que ela me ame como ela já me amou um dia, ou ele já me amou um dia, se ele pisou na bola? Né? Então, ele fica muito também, para quem está afastado, pensando assim, ó, eu sei que eu tenho que tomar uma decisão, ele fala para as pessoas, eu sei que eu tenho que me decidir, né? Mas eu não me sinto confiante para tomar essa decisão. Eu sei que nós temos um equilíbrio perfeito, um encaixe perfeito, são os opostos complementares, é o casamento divino. Se o seu ser de luz é mais espiritualizado, ele até sabe que tem uma conexão de alma. Se ele não é espiritualizado, no mínimo ele sabe que são parceiros altamente compatíveis. E ele pergunta, ele fala isso para as pessoas, né? Eu sei que nós somos muito compatíveis e que talvez eu não ache isso em outra pessoa. Ou se ele é espiritualizado, eu sei que a gente tem uma conexão de alma. Que eu não vou achar isso com outra pessoa, mas ele tem dúvidas. Aí ele pode ter dúvidas, tá? Ah, eu tenho dúvida porque antes eu não baseei as minhas decisões no amor, no sentimento, foi em outras coisas, né? Eu tenho dúvidas porque talvez antes eu troquei o certo que eu tinha com o consulente pelo duvidoso e fui atrás e me dei mal, né? Dúvidas de sair da zona de conforto, ele pode estar numa situação que ele está na zona de conforto e tem medo de trocar isso. É aquela carta onde a pessoa está olhando para o amor profano, né? E o amor divino está do lado e o cupido está mirando pro amor divino, mas ele está olhando para o amor profano. Então ele pode ter pensado, né? Que antes ele trocou o amor por outras coisas ou por outra pessoa. Ele trocou o amor divino pelo amor profano. Ele trocou o certo pelo errado. E talvez as dúvidas dele, que ele fala para outras pessoas, tenha isso. E agora, eu fiz a escolha errada, como é que eu desfaço? Né? E agora, outra dúvida que ele pode ter aqui, se ele tá numa relação com alguém, é de daí eu saio daqui e vou atrás dela. E tento recuperar a relação, e ela não me quer mais, aí eu saí da onde eu tava, aí nem um passarinho na mão e os dois voando, né?
Aí eu saio da minha zona de conforto, eu termino a relação que eu tô, termino o casamento que eu tô, pra tentar com ela e não dá certo. Aí eu não posso voltar pra outra. Ele pensa bem assim, tá? Ou eu vou atrás dela e ela diz não pra mim e eu terminei com a outra lá e eu fico sem nenhuma. Desculpa, gente, mas pra alguns essa pessoa pensa nesse nível, né? Ele não quer perder talvez o que ele tá lá, tem dúvida de botar a perder, entre aspas, né? O que ele tem, seja uma situação, uma relação, e arriscar com você e de repente não dá mais certo com você ou você dizer um não. Além de tudo é frouxo, né? Porque na hora que ele soube que escolher outras coisas e não você, ele fez. Só que é uma pessoa que eu vejo aqui que ele é muito dividido, ou entre as coisas materiais e o sentimento por você, ou a ganância e o sentimento por você, ou a promiscuidade, a vida de solteiro, sei lá o que, e você. É como se ele quisesse ter tudo, né? Mas não dá, a gente precisa fazer uma escolha, e é dessas dúvidas que ele fala para a pessoa com quem ele fala de você. Tá? Nós vamos ver quem é essa pessoa com quem ele fala. Aqui é o arcanjo Raniel, que é o chefe dos cupidos na mitologia, né? Justamente mostrando que vocês têm uma conexão espiritual, são os opostos complementares, o yin e o yang, o casamento divino. Inclusive aqui nessa carta é o casamento da deusa e do deus ali festejado pelos pagãos, ó, com a dança das fitas ali, ó. O mastro representa o falo, né? E as fitas é a deusa, né? Nessa dança celta que era feito nesse mastro. Aqui também mostra que ele pode ter tomado decisões precipitadas antes. E agora ele não quer tomar decisões precipitadas, porque ele já cometeu talvez um erro, né? Por isso ele tá com cautela e tem dúvidas, né? E é uma pessoa que agora talvez ele está com dúvidas e meio na cautela para entregar sentimento, porque ele não sabe como você vai receber ele ou como você vai agir com ele, né? Aqui fala muito de duas polaridades diferentes que nunca serão uma, nunca serão iguais, totalmente iguais, né? Mas elas conseguem viver com essas diferenças, mesmo não sendo uma unidade, mas elas conseguem em cooperação, um trocando com o outro, né? Ele sabe que ele tem que tomar uma decisão e fazer uma escolha, tá? Então, se ele dá alguma desculpa da diferença, gente, é desculpa. Ah, não fico com você porque eu sou mais velha, eu sou mais nova, nossa religião é diferente. É besteira, tá? Porque os opostos complementares, eles vêm justamente para isso. São duas pessoas com energia muito parecida e com diferenças que é para cooperando essas pessoas evoluírem, né? Ninguém casa com alguém exatamente igual a você. Deus não faz isso, duas pessoas exatamente igual, não. Ela faz pessoas que têm energia parecida, às vezes até uma conexão de alma gêmea ou chama gêmea, mas um sempre complementar do que o outro, né? Para que um aprenda e troque com o outro. É que nem imã, né? Você não gruda ali um imã positivo com positivo, não, é o positivo e o negativo. E talvez essa pessoa enxergue as diferenças como um obstáculo, não como um complemento. Ah, de repente ele pensa assim, mas a nossa criação foi muito diferente. Nossos valores morais é muito diferente. Ela é muito certinha, eu sou todo torto, né? Ela é correta, fiel, leal, eu sou um putanheiro sem vergonha. Tem isso aqui também que pode acontecer, gente. E aí ele fica na dúvida de não dar conta, né? Ah, eu não dou conta de corresponder o que ela merece ou o que ela espera de mim, porque ela é de um jeito, eu sou de outro. Mas isso aí, gente, é situação de amadurecimento. Você veio justamente para colocar nele aquilo que falta e ele colocar em você o que falta. Aprender um com o outro. Vamos ver aqui. Imagina se todo mundo gostasse do amarelo, que seria do azul, né? Se todo mundo pensasse igual, tivesse o mesmo conhecimento, a mesma evolução espiritual, o mesmo grau. Ninguém evoluía com ninguém, né? Não precisava nem reencarnar, não ia ter nenhuma lógica em reencarnar. Ó, Hierofante, eu disse crenças limitantes. Eu falei aqui na energia que eu senti, né? Saiu aqui o papo, ó.
justamente na casa da personalidade dele. Além dele ser turrão, mandão, teimoso, é uma pessoa cheia de crenças limitantes, tem alguns preconceitos, se é homem tem até certos machismos, tá? Ah, que tipo de machismo? Do tipo, eu já vou falar. Deixa eu tirar todos aqui. Ó, os amantes de novo, gente, tá? Tem que considerar a energia dobrada, saiu 2 vezes a carta. 4 de paus, 3 de paus. Gente, quanto 4? 4 de ouros, 6 de paus. Aqui realmente vocês têm diferença. 5 de paus, 5 de pentáculos, 5 de ouros. Realmente vocês têm diferenças aqui, ó. Pode ser de idade, tá? Você é mais velho ou ele é mais velho. E quando eu digo mais velho, não precisa ser 10, 15 anos, pode ser um dia, um mês mais novo ou mais velho, tá? Aqui tinha gente que podia ter um relacionamento de casamento, de morar junto já de bastante tempo, tá? Aqui também pode ter diferença de religião, religiões diferentes. Provavelmente a conduta moral de um e de outro é diferente. Só que aqui tem uma coisa, essa pessoa que você mentalizou, deixa eu até jogar aqui para não falar uma coisa sem saber, e depois vão dizer que o meu baralho é viciado, né, em descer a ripa. Deixa eu ver. Ok, isso aqui não é para tirar porque são 2 juntos. Ok, eu quis perguntar aqui o seguinte, tá, gente? Realmente, ó. O que eu ia perguntar saiu aqui. Ele é uma pessoa que ele bota essa banca de certinho, tá? Ele bota a banca de que ele é fiel, de que ele é correto, de que ele é certinho, que ele é moralmente correto, tá? Só que quando diz respeito a você, ele não consegue sustentar essa máscara falsa de certinho. Por quê? Porque você realmente tem uma conduta moral correta. E diante de você, com a sua conduta moral correta, ele se torna um hipócrita. Por que eu estou dizendo isso? E por que eu falei que para alguns casos que é homem tem machismo? Tá? Pelo seguinte, ele é uma pessoa que ele quer exigir da parceira fidelidade total. Ele não quer que ela tenha contatinhos, amizades em internet. Ele não gosta que ninguém fique lá botando um coraçãozinho, paquerando, etc. Mas ele faz. Ele pode, você não. Ele bota essa banca de santo, né? De que ele é muito correto, ele não faz nada errado. Mas com você ele não consegue sustentar essa máscara. Tá? Porque com você ele percebe que a moral dele é totalmente torta diante da sua. Por quê? Porque você realmente é correta. Ele fingiu ser correto a vida inteira. Tá? Ele bota essa banca de bom rapaz, de boa moça, de certinho, sou do lar para casar, mas ele sempre foi uma pessoa aqui, ó, do flerte, do contatinho, das paqueras, mesmo estando em relacionamentos. E aí o que acontece nessas diferenças? Ele pensa assim, gente, ó, ok, com as outras eu consigo enganar. Eu boto essa banca de bom moço, de boa moça, de família para casar, sou certinho, sou fiel, sou leal, né? Porque as outras também não têm lá uma moral grande coisa. Mas com você, consulente, eu não consigo sustentar esse personagem, porque você realmente tem uma conduta moral correta. E aí a hipocrisia dele se revela. Aí você é o espelho que reflete a farsa que ele é, tá? É aquele tipo de pessoa, gente, que ele diz assim, ó. Você vai se arrumar para sair, tá se maquiando, ele diz para você, para que tudo isso? Não precisa tudo isso. Eu gosto do seu rosto natural, sem muita maquiagem. Mas ele trai você com mulheres totalmente maquiadas. Se é homem, só adapte, que eu tô dizendo. Né? Aí, você tem que botar um vestido e um shortinho por baixo. Né? Porque a moral extraordinária dele exige isso, né? De você.
mas ele gosta de pegar aquelas vulgares que estão lá com meio rabo de fora. Então, ele é muito moralista para a mulher que estiver com ele ou para o homem que estiver com ele nessa rigidez. Mas quando ele trai, ele vai procurar o oposto do que ele prega para você. Aí ele pega as mais vulgares, aí ele pega as mais maquiadas, as mais espalhafatosas, as que mais chamam a atenção, seja virtual ou real. Então ele não consegue sustentar essa máscara próximo de você. Porque você consegue mostrar para ele a hipocrisia, a farsa de ser humano que ele é. Aí ele diz para você, tire fulano da sua rede social, porque eu não gosto, eu acho que ele tá paquerando você. Aí você vai e tira. Mas ele tem lá todas as ex dele, todas as peguetes, ele flerta com as mulheres do trabalho, do colégio, da escola, do que for. Ele exige de você uma moral que ele mesmo não dá e que ele mesmo não tem e não é. E que ele é hipócrita, tá? Se ele tem uma religião, porque é o Papa, ele tá lá, fim de semana, na igreja, glória a Deus, aleluia. Ou ele tá lá no templo, na gira, santo, né? E apontando o dedo pros outros, que feio, o marido da vizinha tá traindo, né? E ele exige de você toda essa retidão, mas ele faz pelas costas, tá? E aí a dificuldade dele aqui, a dúvida dele é se ele vai ser capaz de corresponder àquilo que a sua moral é. Porque talvez com as outras ele nunca se preocupou. Ele fingiu o personagem do bom moço, do certinho, mas elas também aceitavam estar saindo com uma pessoa comprometida. Então a moral delas também não era lá grande coisa. Mas com você ele sabe que não. Que se ele não corresponder à altura, aquilo que você é de moral, e ele evoluir com você, você não vai descer para o nível dele. Se ele trair você, você não vai fazer o mesmo. Entende? Você vai dar um pé na bunda dele, né? Talvez com as outras ele estava acostumado. Ah, com a outra lá eu chifro ela pela internet porque ela também me chifra. Com a outra lá eu traio ela, eu paquero, eu flerto, eu faço tudo isso e boto essa banca de bom moço, mas ela também faz. Né? Quem com porco se junta, lavagem come. Então e com você ele não consegue fazer isso. Então talvez a maior dúvida dele é, eu vou conseguir corresponder a essa moral correta que ela tem, eu vou conseguir me comportar, eu vou conseguir me melhorar, me transformar, porque com ela não vai adiantar eu sustentar esse personagem aqui que ela sabe que é mentira, o que ela já viu que é mentira. E isso incomoda essa pessoa. Porque diante de você ele reconhece a farsa que ele é ou sempre foi a vida toda. Que essa conduta, né, de minha mulher não pode isso, essa coisa machista, dominadora, controladora, conservadora que ele tem, ele usa isso para pregar para a parceira dele que estiver ali com ele, mas ele não dá o mesmo. E quando ele procura em outras, ele procura outras que são totalmente diferentes de você. Ele vai buscar as vulgar. Ele vai buscar chinelo, né? Que são totalmente opostos a você. Então ele pensa, eu vou dar conta, se eu voltar para essa relação, eu vou dar conta de eu me melhorar de verdade e deixar de ser hipócrita? Eu vou conseguir ser certinho, parar de flertar, de paquerar, de namorar, de ter encontros íntimos, de ter contatinhos, de ter contato com ex, com peguete, eu vou conseguir? Realmente viver o que eu prego e deixar de ser uma farsa? Tem muito isso aqui. E eu vou dizer mais para vocês, tá? Muito disso ele aprendeu dos valores familiares, é a casa 1. As origens, as raízes, pai e mãe. Já vem de berço isso, tá? Em que sentido? Que a família é de hipócrita. Aí ele tem lá uma mãe que vive socada na igreja e pelas costas faz macumba pros outros. Hipócrita. Ele tem uma mãe que vive dentro da igreja, pelas costas fala mal de Deus e o mundo, roga a praga para todo mundo. Tem uma mãe que está dentro da igreja, pelas costas traía o pai, corneava o pai, ou então o contrário, né? Ele veio de uma família onde o pai flertava com todo mundo, traía a mãe, o pai era galinha, né? Mas botava a banca de homem sério, de família, de certinho, de que estava tudo na paz, as aparências, né? Ele veio de um lar que vivia de aparência, né?
Tava lá, de repente, um pai alcoólatra, enchia a cara, descia mamona na mãe. E no fim de semana tava toda a família feliz, bonita, sentadinha no banco da igreja. Tá? Ele já veio de raiz, gente, de pessoas que vivem de aparência, de pessoas hipócritas que fingem ser o que não são. Ele já veio desde a raiz com isso. Ele aprendeu esse padrão dentro de casa. Tá? Ah, meu papai era um líder espiritual de alguma coisa aqui, né? Mas fora dali era um galinha. Fora dali era outra coisa. Ele veio desde a infância vendo isso. E ele virou isso. Então agora a dúvida com você é: com ela eu tenho que andar na linha e realmente viver o que eu prego, né? Se eu acho feio que a minha mulher ande com meia bunda de fora no shortinho e cobro isso dela, que moral eu tenho se quando eu traio ela eu vou procurar justo essas vagabas que estão lá com meia bunda de fora no shortinho? Esse é o tipo de pessoa que ele é. Hipócrita, cheio de crença limitante, cheio de preconceito. E muitas vezes, eu vou dizer para vocês, muitas vezes ele tinha toda a paz com você, ele tinha uma relação harmônica, de confiança, de parceria, onde tinha serenidade e tinha muito amor. E ele sente falta disso para quem está afastado, porque ele sabe que você pode dar isso para ele e o mundão lá de meu Deus não. Mas aí ele pensa, mas eu vou conseguir ter a conduta moral necessária para viver esse sentimento verdadeiro, essa paz que eu quero tanto numa relação, porque eu quero muito um casamento harmônico, de paz, sem briga, sem ciúmes. Mas eu vou conseguir me comportar, vou conseguir ser certinho, vou conseguir realmente pregar uma coisa e seguir aquilo, ou vou continuar a vida inteira sendo assim? E para muitos já é um burro velho, tá? Não é um menininho, não é uma menininha, já é um burro velho e uma burra velha. Ele pensa em sossegar, porque agora ele tá pensando assim, tá, e o que eu quero pro meu futuro? Eu quero viver a vida inteira assim? Nessa conduta? Ou eu quero realmente ter uma relação de paz, séria, com uma pessoa que eu admiro, que eu respeito, que eu amo, que eu tenho sentimento? Que eu posso ter o resto da vida de tranquilidade? Então essa é uma das dúvidas muito grandes que essa pessoa tem e fala para os outros. Ela é certinha demais, ela é careta demais, eu só finjo ser certinho, eu só finjo ser careta. Eu sou muito conservadora, eu exijo isso e aquilo do parceiro, da parceira, mas eu não sou aquilo. Para você cobrar algo de alguém, você tem que ter a autoridade moral para poder cobrar. Se eu tenho um parceiro e eu cobro dele fidelidade, é porque eu tenho autoridade moral para cobrar, porque eu dou a fidelidade. No momento que eu não quero mais você, eu não preciso trair, eu dou tchau. Né? Eu tenho moral e vergonha na cara suficiente para dizer, ok, o casamento acaba aqui. Ele não. Se o casamento tá ruim, ele usa desses subterfúgios. Né? Ele vai para outros campos aqui. Né? Porque não tem coragem, ele fica na zona de conforto. Ele espera que a pessoa dê um pé na bunda dele ou que ele faça tanto que desgaste que a pessoa mande pro quincas. Tá? Então aqui, gente, as dúvidas que geram e conversas que ele tem com algumas pessoas é essa. Que você, muitas vezes ele até critica, que você é certinha demais. Né? Aqui também tem muito dele ser teimoso, turrão, dele querer dominar a relação. É ele que quer mandar. É a lei dele que tem que prevalecer, tá? Porque o Papa ele também faz leis de sociedade. E aqui ele é cheio de crença limitante, tá? Que vem ou dessa família, ou da religiosidade, ou dos dois, da família e religiosidade. Ele se preocupa muito com a reputação dele, com a aparência dele, o que os outros vão falar, o que os amigos vão falar, os vizinhos, a família dele, a sua família. Porque no fundo, na verdade, ele sabe que ele bota a banca de uma coisa que ele não é. E quando as pessoas percebem essa máscara dele caindo, aí vem a vergonha, né? Aí pensa na reputação. E se eu volto para ela, eu pisei na jaca de montão. Aí eu volto para ela com que cara eu vou encarar os parentes dela? Depois de eu ter feito essas coisas, né? Ou minha família não queria eu com ela, ou não quer eu com ela.
Aí eu volto para ela, o que que a minha família vai dizer disso, o que que a minha família, meus amigos vão pensar. Ele se preocupa muito com o que os outros vão dizer e vão pensar, vive de aparência. Se ele tá numa relação com alguém aqui, é de aparência, tá? É justamente porque tá cômodo lá do jeito que tá. Ou tá cômodo financeiramente, ou tá cômodo porque ele tem onde dormir, onde comer, ou tá cômodo porque a pessoa lá não se importa se ele paquera outras, não exige essa conduta moral dele correta que talvez você exija. Lá ele pode brincar com esse personagemzinho que ele criou, com essa máscarazinha de bom moço, de boa moça. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ele pode estar lá porque os familiares, os amigos idealizaram ele lá, então eu não posso desapontar a minha família. Eu fiz a escolha errada, influenciado por familiares e amigos, né? Mas se eu voltar atrás agora, o que que a família, minha família vai dizer, meus amigos vão dizer se eu voltar atrás? Ele vive assim, gente, essa pessoa, tá? Ele vive da aparência, da máscara e do que os outros vão dizer ou pensar. Ele vive pelo que os outros decidem para ele na vida dele, né? Infelizmente. Olha aqui, ó, muita gente no 4 de paus tinha um casamento, tá? Aqui não tá me mostrando, só me mostra que ele pode ter tomado uma decisão errada, feito uma escolha errada, tá? Influenciado por família e amigos, aqui é um 4 de ouros, ó. Ele fez uma escolha errada, ele tomou uma decisão errada, tá? Então aqui não tá me mostrando nada além disso, tá? Não tá me mostrando traição, nada assim, pelo menos não com essas cartas aqui. Mas no mínimo ele tomou uma decisão errada ou fez uma escolha errada. Aqui, ó, família, amigos e família. Influenciado, tá? E pode ter sido baseado aqui no 4 de ouros por interesse financeiro, por estabilidade financeira. O que era confortável para ele. Foi a escolha que ele fez orientado por essas pessoas aqui. Se vocês não tinham casamento, provavelmente muita gente aqui fazia planos, tá? Para alguns, vocês podem ter se conhecido por rede social ou através de amigos em comum, né? Ou vocês aqui se conheceram por ter amigos de famílias, né? Que se conheciam, muita gente até pela internet, tá? Que se conheceram. Aí, o que ele fala sobre você, né? Que com você ele tinha essa paz. Com você ele tinha essa harmonia. Ele fica sonhando, gente, porque ele sente saudade, tá? Ele sente saudade aqui de tudo que vocês viveram, dos passeios que vocês deram, dos encontros que vocês tiveram. Para quem não teve, era só virtual, ele lembra das conversas, das risadas. Mas para quem já teve, ele lembra do fogo no parquinho, do toque, dos passeios que fizeram, das conversas que tinham que era muito compatível, os interesses eram muito compatíveis, os momentos de alegria, os momentos de casal. E ele sente muita saudade disso, e ele fala disso para as pessoas. Ele fala aqui, ó, tá? O quanto você cuidou, é um 4 de paus. O quanto você transmitia segurança. Porque em você ele podia confiar de olho fechado na sua lealdade, na sua parceria, na sua fidelidade. Você não podia confiar nele, mas ele sabe que podia, ele reconhece isso, né? E aí ele fala para as outras pessoas que você cuidou como ninguém cuidou. Com você ele celebrava a vida tinha graça, né? As conversas eram compatíveis. Vocês riam juntos, vocês celebravam, a pegação era boa, tá aqui, ó. A pegação de vocês era muito boa, o sexo, o flerte, tudo que vocês viveram era incrível. Se ele tem uma pessoa ou alguém com quem ele se abre, é isso que ele diz para essa pessoa. Que se ele tinha um casamento com você, era maravilhoso, e se não tinha, ele poderia ter tido, né? Que aqui ele podia colher frutos ou colhia frutos dessa relação com você.
né? Vocês viviam nesse jardim calmo, sereno, bonito, perfumado, altamente cúmplices, né? Parceiros, celebrando juntos. E hoje ele sente falta disso. E se ele não chegou a ter e vocês planejavam ter casamento, família, morar junto, ele fala disso. Tá? Mas ele sabe o quanto ele foi fútil aqui, ó. O jardim fala da futilidade. Ele pode ter trocado você por coisas fúteis ou pessoas fúteis. Ele pode ter ouvido pessoas fúteis que aconselharam, familiares e amigos. Outra coisa que me mostra muito aqui é que uma pessoa com quem ele pode conversar, pode ser que ele converse aqui, ó. Não é para todo mundo, mas tem uma energia que ele conversa com um amigo mais velho do que ele, tá? Porque aqui fala de amizades. Esse amigo pode ser um amigo de família, um amigo do trabalho, né? Um colega do trabalho. Mas para a grande maioria é um homem. Vocês adaptem porque é coletivo, mas a energia mais forte é um homem mais velho. Tá? Ah, Ana, mas o meu ele já tem 70 anos. Ou é alguém mais velho ou mais experiente do que ele? Se for mais novo, mas é uma pessoa mais experiente em dar conselhos, em sabedoria. Para outros tem informação que a pessoa com quem ele está conversando, falando de você, é algum líder espiritual. Tá mais forte homem, mais velho, líder espiritual. Um pastor, um padre, um pai de santo. Tá? Mesmo que o seu ser de luz seja uma mulher. Se é uma mulher, ela pode ter alguém aqui com quem ela se abre, que é um líder espiritual, um padre, um pastor, um pai de santo. Tá? É uma pessoa, para a grande maioria, a energia maior é de um homem, mais velho. Não é uma pessoa jovem. Tá? E tem muito essa coisa de líder espiritual. Porque é o Papa. Tá? E se não é pelo menos uma pessoa que é mais velha e mais experiente para ouvir, talvez até para aconselhar, tá? Com quem ele se abre e ele fala essas coisas, ou ela fala essas coisas, tá? Para alguns é como eu disse, pode ser um amigo de família, do trabalho, da faculdade, mas é alguém mais velho. E para a grande maioria, independente se o seu ser de luz é homem ou mulher, é um homem. Pode ser até, deixa eu ver aqui se é uma entidade, um centro. Clarifica para mim. Ó, eu quis clarificar para alguns, se não é um líder espiritual, pode ser que ele está frequentando alguma religião, alguma seita, alguma coisa onde tem uma entidade masculina mais velha aconselhando. Aí aqui é o seguinte, tá, gente? Pode ser... Aqui já tá forte Ossan, tá? Como na Umbanda Raiz Ossan vem dentro da linha de Oxóssi, tá? Ossan vem dentro, então pode ser um caboclo, tá? Que ele vai aí numa Umbanda, um caboclo aconselhando, da linha de Oxóssi. Pode ser um caboclo da linha das águas, ou uma cabocla, mas tá mais forte masculino. É uma entidade aqui para alguns, tá? Os que não é uma pessoa, pode ser uma entidade num centro. Frei Rogério está dizendo aqui também, porque aqui tem caboclos, masculino, tá? Pode ser aqui um caboclo, né? De uma linha aqui, ou da mata ou de mar, tá? Vou dar um exemplo aqui, gente, um caboclo de Ogum-Megê, caboclo de Oxóssi, Ogum Iara, caboclo de Iara, de água, de mata. Ou ele pode ter um mentor, tá? De repente ele tem um mentor espiritual que é um caboclo, tá? Ou de mata, ou de água, tá? Vocês adaptem. Tem forte aqui Iemanjá e Oxóssi.
O fato é que ele fala de você. Nem que seja lá no centro falando com uma entidade, fala de você, ou um líder espiritual, ou um amigo, como eu falei ali. E ele fala isso, que com você ele tinha tudo isso. Tá? Olha aqui, ó, 3 de paus. Ele fala também que ele gostaria muito de poder conversar com você, mandar uma mensagem. Se tem distância geográfica, porque para alguns eu disse que pode ter se conhecido de internet ou à distância, ó. Mora numa cidade diferente, estado diferente, país diferente. Uma diferença de 1 hora, 2 horas ou até no outro país, outro estado. E ele pensa, ele fala para a pessoa que ele gostaria de olhar olho no olho, ir até você fisicamente, não só mandar mensagem. Para achar um meio termo. Tá? Para vocês acharem um termo, uma negociação que fique bom, ele talvez pudesse esclarecer com você, né? Do que aconteceu, ou do que ele fez, ou do que realmente ele quer. Negociar mesmo, conversar, tá? E aqui também tem uma coisa que ele fica falando pra pessoa, que é como se ele quisesse ir, para alguns ele até fala da distância geográfica, tá? Ah, eu queria ir, mas a gente tá muito longe, né? Teria que vencer essa distância geográfica. Para outras, ele pode estar falando com essa pessoa que ele está planejando ir até você, tá? Porque aqui ele tá com muita saudade, gente, seu jardim e lua, tá? Essa pessoa romantiza o que viveu com você, gente. Ele fica lá sonhando, babando marshmallow, lembrando do toque, do beijo, de tudo. E se não teve, ele fica sonhando em ter, tá? Ele pensa aqui, ó, aqui é um 8 de copas, em abandonar. Ele diz até para a pessoa, para muitos com quem ele conversa, ele diz, olha aqui, ó, eu abandonei ou eu dei as costas para ela tendo muito sentimento. Por quê? Porque eu fui pela aparência das coisas e das pessoas e ouvi todo mundo, né? E eu dei as costas para ela tendo amor por ela, né? Ele diz para essa pessoa, eu sei que em um certo momento eu iludi. Eu dei palavras que eu não cumpri, eu fiquei entrando e saindo da vida dela. Eu levei instabilidade, eu decepcionei ela, eu levei sofrimento, eu levei mágoa, né? Eu me mostrei uma coisa no começo e depois me mostrei outra. E hoje, como eu vou limpar essa imagem que eu passei para ela? Né? Ou talvez ele diga, hoje ela vê que eu era uma farsa, que eu fui hipócrita, que eu iludi ela. Como é que eu vou mudar isso? Né? Eu fiz escolhas aqui, ó, erradas, precipitadas e influenciada pelos outros. Como é que eu faço agora para voltar? Ele tem até medo de como é que ele vai fazer. Porque foi ele que trouxe esse silêncio, esse afastamento emocional. E ele fica sonhando, né, com tudo que viver, o que gostaria de viver e não viveu, por causa das cagadas que ele fez. Eu estraguei a paz que a gente tinha, eu estraguei a relação que a gente tinha, eu escondi coisas, eu ocultei, eu não deixei ela participar de coisas da minha vida. Eu iludi, ela se sentiu iludida, usada, enganada. Para muitos, eu abandonei, tá um 8 de copas aqui. Eu abandonei ela, né? E aí, gente, é como se ele dissesse, eu larguei a mão dela, né? Eu não priorizei. E isso trouxe para você essa coisa de que hoje você não sabe mais quem de fato ele é. Ele é aquela pessoa do início que entregou sentimento, que parecia romântico, carinhoso, ou ele é aquela pessoa que ele se transformou depois e que ele mostrou depois que escondia coisas, que ocultava coisas, que uma hora te queria, uma hora não queria, uma hora amava, uma hora não amava, uma hora ia atrás, uma hora não ia, entrando e saindo, trazendo instabilidade para você. Ele sabe. Aí ele tá planejando ir até você, ou planejando mandar uma mensagem, falar com você, mas olha o medo, a insegurança, o que eu vou dizer? Eu não posso chegar lá sem contar as coisas que eu ocultei.
Eu não posso chegar lá na maior cara de pau e dizer oi sumida. Eu tenho que esclarecer, eu tenho que mostrar que eu mudei. Aqui é mudanças, o ciclo da lua é mudança. Né? Eu não posso mais ser o Tonho da Lua. Eu tenho que ter clareza agora, trazer as coisas que eu ocultei à luz. Os segredos que eu não contei, eu tenho que contar, esclarecer o que eu não esclareci. Eu tenho sim agora que prestar conta de muita coisa. Se eu quiser recuperar a paz e a confiança. Mas ele tá com medo de você não querer mais, de você não amar mais, de você receber com pedrada. Tá? Aqui ele quer tomar uma atitude, ele tá se orientando. Tá? E aqui tem uma outra informação. Vocês estão vendo que aqui saiu saudade no jardim, que saudade, né? O 3 de paus, ele fala de a pessoa perturbada por memórias. Ele fica perturbado com as memórias boas, do que ele mesmo estragou, do que vocês tinham de bom. Aí essas memórias despertam saudade, perturba ele porque ele queria tudo de novo, mas também as memórias do que ele fez de errado para você. Aí se perturba, né? Por quê? Porque mexe profundamente com o emocional dele, com o sentimento dele. Saber que ele iludiu, né? Que ele escondeu, ocultou coisas, que ele não esclareceu coisas, que ele deixou você na dúvida de muita coisa, que ele ficou entrando e saindo, que uma hora ele amava, uma hora não amava, uma hora ele te tratava bem, uma hora te tratava mal. Ele estragou a relação, ele estragou a harmonia de vocês, o amor de vocês. E aí, quando pensa nisso, perturba pro lado negativo as memórias. Né? Aqui, ó, toda a estrutura que ele tinha com você, né? A estabilidade, a união, a felicidade, a parceria. Para quem tinha o casamento, para quem não tinha, era os planos, os sonhos de ter uma família com você, casar, morar junto. E ele fala tudo isso para essa pessoa, né? E aqui de novo, tá falando de muita gente que se meteu, tá? Na história de vocês. Teve amigos, teve familiares. O problema é que ele foi pela aparência das coisas, que ele foi atrás, influenciado por todas essas pessoas. Se ele ficou com uma outra pessoa, foi por interesse, né? E ouvindo todo mundo. Aí aqui, ó, de novo os amantes, ó, que ele fala para a pessoa das dúvidas que eu falei ali. Tá? As dúvidas que ele tem, se você ainda ama, se você ainda gostaria de ficar com ele de novo, se você ainda confiaria nele. Deixa eu ver mais aqui. Essa pessoa pensa muito em você, não só à noite quando ele vai descansar, tá? Ou não só à noite quando ele tá na rua e vê uma lua bonita, vê as estrelas, se ele mora perto de litoral, quando ele vê a praia, ou ele vê o mar, ou ele vê um rio, alguma coisa com água. Mas aqui também me mostra que quando ele se recolhe para algum lugar da natureza aqui, ó, ele pensa muito em você. Seja quando ele tá num sítio, seja se ele vai num parque, um lugar que tem mata, que tem natureza. Quando ele está nesses locais, ou quando ele vê essas coisas, é quando ele reflete mais sobre você. Quando ele vê a beleza da natureza de alguma forma, que é quando ele se conecta com Deus através da natureza, é que ele pensa mais em você, lembra mais, com mais saudade. Entende? Porque é o momento que ele fica na reflexão, né? Ele fica na introspecção. E aí ele fica fazendo uma análise de tudo aqui no Papa, ó. Tá? Ele quer muito fazer as pazes demais para quem está afastado. A gente abriu com o Papa. É fazer as pazes, é se reconciliar. Tá? O problema é que ele ainda tem muito medo e muita teimosia de algumas coisas que ele defende ainda que ele estava certo. Esse é o problema dessa pessoa. Ele ainda não conseguiu aqui ter a clareza, né, de algumas coisas que ele precisa deixar de ser teimoso e turrão. Inclusive, para ele tomar a decisão que ele quer tomar, ele precisa deixar de ser teimoso, porque um pouco é teimosia. Ele errou e ele continua insistindo no erro. Ele não volta atrás, muitas vezes, por teimosia.
Deixa eu ver aqui. Esclarece para mim, seus amantes. Algum complemento. Ó, gente, de novo, saudade de novo, ó. Saudade, saudade, saudade. Tá? De novo, para quem já teve, né? Das conversas, do toque, do beijo, do carinho, do momento de casal, a dois. A cumplicidade. As conversas que eram muito... os mesmos interesses nas conversas, né? Até nos momentos alegres, o tipo de comédia, de risada, vocês tinham muito parecido, mesmo senso de humor, de brincadeira, de celebrar. Ele lembra muito do seu cheiro, tá? Ou o cheiro da pele ou o cheiro do cabelo. Esse aqui, gente, é o tipo de pessoa que ele vai... Entra numa loja lá, vende perfume, ele fica cheirando os frascos do perfume que você usava. Ou ele fica cheirando para tentar achar um cheiro parecido para não esquecer o seu cheiro. A maciez da sua pele, né? Os seus atributos físicos que ele gostava muito, a sua beleza física, partes específicas do seu corpo. Mas não é só isso, é respeito, é admiração, é carinho, é um complemento de tudo. Tá? Que ele fica pensando em você. E aí, ele fica aqui, ó, pensando em te fazer uma nova proposta, começar de novo, paquerar você de novo. Será que se eu paquerar ela de novo, ela aceita? Se eu me reaproximar, mandar uma mensagem, fazer uma declaração de amor, será que resolve? Será que se realmente eu abrir o meu coração dessa vez e falar todo o sentimento, tudo que ela significa para mim, né? Que é uma rainha de paus. Será que se eu botar o meu coração, ela não vai me rejeitar? Ela vai me dar de pedrada? Não vai me xingar? Será que ela aceitaria eu fazer a corte, digamos assim, de novo, né? Chavecar ela de novo, tentar me reaproximar dessa vez falando de sentimentos como eu nunca falei, baixando a minha guarda. Será que se eu apelar para as lembranças do que a gente viveu, né? Falar com ela tentando trazer esse emocional das lembranças, será que vai adiantar se eu fizer isso? Tentar fazer ela lembrar daqueles momentos bons, porque talvez ela só lembre dos ruins. Ele fala, ele pensa, né? Será que se eu fizer uma surpresa para ela, surpreender ela de uma forma positiva com uma atitude, uma declaração, ou eu mandar um buquê de flor, será que se eu fizer algo desse tipo, né, que talvez eu nunca fiz, ou que eu fiz antes, mas hoje está desvalorizado, de repente eu fiz lá no começo, mas eu fiz tanta merda que hoje ela nem acredita que aquilo mais era verdade. Vou dar um exemplo, tá? Aí ele foi lá, fez uma declaração de amor, um pedido de casamento, levou uma flor, né? E depois ele fez um monte de bosta, abandonou, mentiu, escondeu, sei lá o que essa pessoa fez, e hoje você pensa que aquilo tudo era falso. Eu pensei que era uma joia rara, era bijuteria. As mentiras, as palavras doces, né? E aí ele pensa, será que agora se eu fizer de verdade, com sentimento, para reconquistar, será que ela vai acreditar nas atitudes, nos gestos, nas declarações? Isso traz muita dúvida, muita insegurança. Esse é o mal, gente, do mentiroso. Né? Porque daí quando a pessoa fala a verdade, ela já não tem mais o mesmo crédito. Ela vai ter que provar. É isso que ele não tá sabendo como, gente. Ele não tá sabendo como provar para você. Porque talvez ele mentiu tanto, ele falou tanta merda, né? E fez tanta merda, que hoje ele pensa, nada do que eu fizer vai consertar. Só que se ele não tentar, né? Se ele não ter coragem e não tentar, ele nunca vai saber. E a pessoa pode estar dizendo isso para ele, né? Agora você só vai saber se você tentar. Se você realmente ama, como está mostrando aqui, ama, sente paixão, sente até sentimento de posse, aqui é um 4 de ouros, ciúmes, posse, né? Você realmente vai ter que provar com atitudes, não vai adiantar mais só palavras. E as atitudes vão ter que mostrar realmente o seu sentimento, mas é a sua conduta moral,
né, diante de tudo isso, é que vai mostrar para ela a sua mudança. E tudo isso dá trabalho, né, gente? E aí, se a pessoa já é um tom da lua inseguro, tem medo. Se ele já é turrão, tem uma cabeça meio dura, com medo de levar um não, aí não se mexe. É engraçado, porque na hora das pessoas fazerem merda, ou assumirem a responsabilidade dos seus atos em fazer escolhas erradas, aí a pessoa tem toda a coragem do mundo, né? Sai até muitas vezes arrogante, batendo a porta, gospe no prato que comeu. Agora, você ser obrigado a comer no prato que você cuspiu, né, gente? Aí ninguém quer. Ah, eu cuspi no prato que eu comi, dei as costas. Agora, para voltar, vou ter que ir lá catar o prato cuspido para comer no prato que eu cuspi. Aí não quer, né? Na hora de fazer, gente, é muito maravilhoso, é todo cheio de coragem, todo cheio de decisão. Na hora de consertar, aí tem medinho, medo de levar não. Aí dá trabalho ter que se esforçar, dá trabalho ter que mostrar o que deveria ter mostrado desde o começo. Por isso que eu digo para vocês, gente, por isso é bom andar sempre na retidão, sempre na verdade. Quem anda na retidão e na verdade não tem esses problemas, não tem esses trabalhos. Você não precisa ir lá juntar o prato que você cuspiu e chutou longe, né? Porque você não vai fazer isso. Então, gente, essa pessoa, para alguns casos, ele pode estar num relacionamento, tá? Porque aqui é uma rainha, né? Não, aqui é de paus, gente. Mas aqui tá errado, tá? É uma rainha de espadas o buquê. Não é uma rainha de paus. Aqui no desenho parece paus, mas é uma rainha de espadas. Ele pode estar numa relação com alguém. E a dúvida é, de novo, se ele troca o amor profano que ele tá lá pelo amor divino que é você. Se ele vive realmente a escolha que o coração dele quer fazer, ou ele fica lá, acomodado onde ele tá. Se ele encerra o ciclo lá e segue o coração, que talvez ele já não fez isso, né? Se ele tivesse seguido o coração, ele estaria com você, né? Talvez ele já errou lá. Aí eu pergunto para você, se ele já errou e se arrepende, né? Eu não escolhi com o coração e me arrependo. Por que tem tanto medo de agora escolher com o coração? É porque agora mudou de figura, né? Antes você estava ali para ele. Talvez agora ele não tenha mais certeza se você vai querer de volta, né? Essa é a diferença. Porque não tem lógica. Se a pessoa está lá e sabe que fez uma escolha errada porque não escolheu pelo amor e agora quer fazer o certo escolhendo pelo amor, o que é o medo? O medo é você não querer. Aqui, ó. 4 de ouros. Ele tá preso numa estrutura. Se ele tá numa relação com alguém, é isso que prende, que mantém ele paralisado. Ah, no meu caso, Alana, não é uma parceira, um parceiro, é uma família do Satanás, a qual ele está preso e foi quem ele ouviu e deu crédito. Tá aqui, ele preso nessa família. Tá? E aí ele morre de ciúmes de você, ele tem sentimento de posse. Tá? Ele está com ciúmes de você, porque ele acha aqui na cabeça dele que ele ainda é seu dono, você é dele. Mesmo que ele esteja com outra, o que ele tenha feito, mesmo que seja bastante tempo de afastamento, até sem se falar, na cabeça dessa pessoa você é dele. Tá? Você não é de mais ninguém, até porque aqui ele deve ter uns ciúmes que quando ele imagina aqui, ó, você com outra pessoa, tá? Deve deixar ele bem perturbado. Porque ele tem um apego emocional aqui por você muito grande no 4 de ouros. Só que ele tá parado, ele tá preso em alguma coisa ou em alguma situação ou em alguém, tá? E aqui sim, no centro da consulta, ele está sendo egoísta. Ou ele foi egoísta no passado, ele só pensou nele, nos interesses dele, né? Ele sabe que você é aquele baú do tesouro que ele tá sentado em cima, você é o tesouro da vida dele, né? Mas talvez ele tá pegado no que ele tá lá, ou ele tá num problema, numa situação, ou ele tá confinado de algum jeito. E aqui essa carta do 4 de ouros, ela fala que não arrisca, não petisca. Talvez ele fale e a pessoa diga para ele, você precisa arriscar, precisa sair da sua zona de conforto
Parar de ouvir todo mundo e tomar as decisões por você baseada agora no sentimento e encarar a sua escolha. Coisa que talvez antes ele não fez, ele foi egoísta ou ele foi só ganância. Essa carta fala da avareza, da ganância, o 4 de ouros, né? Aqui também fala muito que ele pode estar escondendo o ouro aqui, tá? Do que ele quer fazer, da surpresa que ele quer surpreender você aqui, ó. Ele pode estar escondendo o ouro, porque ele tá planejando aqui no 3 de paus algo, tá? E talvez ele está escondendo o que ele está planejando aqui, porque logo em seguida vem a vitória do 6 de paus, ó. Ou ele está planejando vencer o que prende ele, seja uma pessoa, uma situação, uma estrutura, um problema financeiro, familiar, seja o que for. Ele pode estar querendo vir surpreender você, trazer boas novas e tá escondendo o ouro, né? Só que tá arriscado ele ficar sem falar com você aqui, ó, te amando em segredo, platonicamente escondendo o ouro, e quando ele vir ser tarde demais, né? Porque o 4 de ouros ele projeta para o futuro, ele procrastina lá para frente. E talvez o tempo aqui acabe sendo inimigo dele, não a favor dele. Escondendo o ouro. O que ele está escondendo? Chicote. Ele está escondendo que ele tem a verdadeira obsessão por você. Gente, 4 de ouros com chicote. É muito ciúmes. É muito sentimento de posse. Ele está escondendo aqui o ouro que ele vai insistir em você. Porque ele não está se aguentando mais, gente. Essa pessoa você pode achar que não, ele é obcecado por você. É o chicote. É a obsessão. Tá? Ele tá escondendo o ouro que ele vai lutar por você, só que ele tá botando essa luta lá pra frente. É como se ele estivesse planejando mesmo aqui, ó, planejando surpreender você com atitudes, com carinho, com presentes, com declarações. Tá? Lá na frente, quando ele se libertar do que submete ele, do que pune ele, do que prende ele. Tá? Pode ser que o que prende ele para alguns seja um vício. Ele está preso num vício que ele talvez esteja tratando. Tá? Você adapte. Ele tem um vício de beber. Aí na cabeça dele, quando ele se curar desse vício, aí ele planeja vir te surpreender. Se ele tem um vício de droga, tá confinado aqui, ó, numa clínica para tratamento de droga, aí ele pensa em quando sair te surpreender. Deixa eu ver uma outra coisa aqui que a espiritualidade falou. Eu quis saber exatamente, olha a espiritualidade perfeita. Eu quis perguntar se podia ser que ele tivesse preso, gente. Preso mesmo, apenado, tá? Porque aqui fala de punição. Aqui fala dele preso. Aqui fala dele se submetendo a uma prisão. Que pode ser emocional, financeira, problemas, uma relação. Mas eu quis perguntar especificamente se ele podia estar preso, apenado. E olha, saiu a justiça do lado. Ou essa pessoa está apenada, em situação de apenado, ou ele está com alguma questão judicial que ele corre o risco de ser preso. Tá? E ele é como se ele quisesse resolver isso e jogue lá para o futuro. Ó. Ou ele está preso, então, num vício. Como eu disse, aqui é uma estrutura, aqui é uma estrutura. Ele pode estar numa clínica de recuperação, tá? Fazendo um tratamento de vício de bebida, de droga, de alguma coisa, que ele está se submetendo para ele poder se libertar disso. Vencer esse obstáculo para voltar para você e fazer tudo certinho. Tá? Ele pode também aqui estar submisso num relacionamento com alguém. Tá? Que isso acaba sendo como se fosse esse obstáculo enorme. Para outros, pode ser que ele está submisso numa família de pai, de mãe, de filhos, que é o obstáculo que ele tem que superar para ficar com você. Tá? Aqui também, para alguns, o obstáculo é a distância geográfica. Ele está preso numa outra estrutura lá e a distância separa vocês. Distância de outro país, de outro estado, para quem tinha uma relação à distância ou por internet aqui. Tem essas situações. Seja como for, é algo que ele está tendo que se submeter, que ele não gostaria de estar passando ou de estar vivendo.
Inclusive, é algo que traz nojo para ele, traz ranço para ele. Se ele tá num casamento, tá com nojo, gente, da pessoa que ele tá lá. Ele tá se submetendo. Aqui tem uma situação que ele tá brigando, ó. Ou ele tá brigando com a parceira, ou ele tá brigando com familiares, ou ele tá brigando com a justiça. Não precisa nem entender muito de tarô para ver o que tá aqui, né? Ou ele tá brigando com as leis. Tá? Ele tá numa disputa, numa briga. Aqui, ó. Com uma estrutura, com alguém, com uma situação. Pode ser até legal. De repente, se ele tá preso, gente, ele tá lutando para conseguir um habeas corpus, tá lutando para conseguir um indulto, tá lutando para conseguir um semiaberto, tá lutando para vencer uma causa na justiça para ele não ir parar num chilindró da vida. Depois vocês me contem, tá? Porque eu fico bem curiosa do que é essas coisas aqui. Se ele tá lutando com um vício, né? O que ele tá se submetendo, o que prende aqui? Tá? Aqui também tem promiscuidade, ó. Chicote é a promiscuidade. Ele pode ver essa promiscuidade dele como um obstáculo grande que ele precisa vencer, que aprisiona ele. Ele não consegue parar de mentir, de trair, de adulterar. E ele sabe que ele precisa remover essa montanha gigante dessa promiscuidade, dessa carnalidade. Já saiu aqui que ele era muito de contatinho, ó. No passado, de flertar, de paquerar. Mulherengo mesmo, tá? Aqui vocês deveriam ter uma química sexual muito grande, né? Porque saiu chicote, buquê e jardim. E ele lembra muito disso, tá? Isso tem um apelo para ele muito forte nessa parte que prende muito ele a você e por isso ele tem tantos ciúmes aqui, ó. Porque quando ele imagina você entregando isso para outra pessoa, desbaratina o tom da lua aqui, tá? Os ciúmes dele bate na estratosfera, porque ele tem essa coisa de posse por você. Imaginar você na cama com outro, você fazendo com outro o que vocês faziam, você beijando o outro, outro tocando em você, deixa essa pessoa extremamente perturbada. Tá? Então tem alguma coisa. Se ele tá numa relação com alguém, gente, ele pode estar até pedindo um divórcio aqui, ó. Porque lá tá tendo briga, tá? Se é uma família que ele optou, de pai, mãe, de filhos, que ele ficou do lado e deixou você, ele tá brigando com essa gente toda. O pau tá comendo lá, seja com quem for. Porque ele não tá mais querendo se submeter. E olha aqui o planejamento dele, é a vitória, 6 de paus. Ele quer voltar para você, gente, vitorioso. Ele não quer voltar se sentindo derrotado aqui, ó. No 3 de paus. Ele quer vir ou dizendo para você, eu venci a batalha judicial, eu venci o vício, eu venci a minha família que não queria a gente junto, eu consegui me libertar da relação que eu tava, eu venci. Né? Você sempre me colocou para cima. Porque o cavaleiro de paus, gente, é aquele que ele só vai pra batalha para voltar vencedor. Tá? E é assim que essa pessoa tá vendo aqui, ó, o plano. Ele tem todo um planinho, gente. O problema é que essa pessoa não tá falando para você. Não deve nem estar falando com você, mas ele faz planos. Ele já tem tudo planejado na cabecinha dele ou dela. Tá? Do que ele vai fazer. E aí ele vai lutar aqui, ó, insistir. Aí ele vai remover o que for. Se ele tiver que não der para contornar a montanha, ele vai escalar. E ele vai querer vir com você aí falando a verdade. De tudo, sendo sincero de tudo. Para realmente desenvolver essa estrutura com você que ele queria ter ou voltar para a estrutura que você já tinha. Tá? Ele vai querer vir sair vitorioso. Tá? É um 6 de paus, é a vitória. É ele colher os louros dessa vitória. Que é você, que é o tesouro dele aqui do 4 de ouros. Tá? Esse é o planinho que ele tá fazendo. Ele vai ter a vitória, o triunfo. Se ele tem uma dificuldade financeira, ele quer voltar mostrando para você que ele venceu. Conseguiu pagar as dívidas, conseguiu progredir, conseguiu ter estrutura financeira que antes ele não tinha para oferecer.
né? Para ele ter aqui a sua valorização de novo. Para você talvez respeitar ou admirar ele de novo como você admirava antes. Ele quer que você se orgulhe dele aqui, ó. E ele quer usufruir desses louros com você. O problema é que ele não deixa você participar desses planos. Ele tá fazendo tudo isso sozinho. Planejando tudo isso sozinho. Pode ter até abandonado você aqui. Ou trocado você, ou sei lá o que essa pessoa fez. O problema é que o Pink lá, o cérebro lá, gente, ele tá fazendo todo o planinho. Mas sem você saber. Qual é o risco disso? O risco é dele fazer todo esse planinho em segredo e quando ele chegar você já tá com outro. Ou quando ele chegar, ser tarde demais. Mas é um risco que ele quis pagar, tá, gente? Ele quis pagar pra ver. Tá? Aqui fala muito de confiança nele mesmo, mas ele quer a sua confiança de volta. Que você se orgulhe, que volte a admirar, valorizar ele como antes. Ele quer ter a satisfação na carreira, no financeiro, no que for. Ele quer voltar por cima, vitorioso. E aqui fala muito claro, ter um objetivo. Você é o objetivo dele, por mais que você ache que não. Você é o objetivo dessa pessoa. O problema é que ele não tá deixando você participar disso. Tá? 5 de ouros na conclusão. O 5 de ouro, gente, é a carta dos mendigos na chuva. Na neve, né, na verdade. Os mendigos na neve. Ele tá se sentindo muito sozinho, essa pessoa. Tá? Se faz tempo que vocês não se falam, ou se de repente você parou de falar com ele, parou de lutar por ele, insistir nele, agora ele tá se sentindo abandonado. O problema é que às vezes ele se faz de vítima. Tá? Então aqui, às vezes ele se sente um miserável. De tão triste que ele fica, de tanta saudade que ele tem. Né? Dos problemas que ele pode estar tendo aqui financeiro, familiar. Né? Ele sabe que ele tem que vir humilde agora. Ele sabe que ele fez, que ele rejeitou você, que ele fez você se sentir uma pedinte, que ele ficou só dando migalhas, você se sentiu até rejeitada, abandonada, sozinha. Ele sabe da dificuldade que isso trouxe na relação de vocês. E aí ele sente uma ansiedade muito grande para resolver tudo. Só que aqui de novo, olha como a espiritualidade é perfeita. Ele tá se sentindo deixado de fora agora por você, abandonado, no frio, sozinho, né? E cadê as pessoas? Cadê os familiares que aconselharam, os amiguinhos? Não foi por causa de tudo isso aí que ele fez, as merda que ele fez? Aí agora tá se sentindo sozinho, isolado, rejeitadinho? E quantas vezes você chorou pela rejeição dele? Quantas vezes você chorou e se sentiu uma miserável, né? Pelas migalhas que ele ficou jogando para você, você se sentiu uma pedinte. Aí aqui é a culpa, o arrependimento dele, por isso que ele se sente um miserável. Tá? E agora ele sabe que vai ser um desafio. Vamos tirar uma aqui para concluir. E aí, às vezes, ele tenta reverter, gente. Ele tenta se vitimizar. Tenta inverter o jogo como... Ai, agora ela não fala mais comigo, ela não corre mais atrás. Eu acho que ela me abandonou mesmo. Agora é eu que tô me sentindo sozinho e rejeitadinho. O que ele queria? Que vocês ficassem correndo atrás eternamente para ser rejeitado? Sem nenhum pingo de amor próprio, sem nenhum pingo de vergonha na cara de vocês? Amar ele mais do que vocês se amam, ao ponto de continuar se rastejando? Era isso que ele queria? Aí agora sente culpa e arrependimento? Conclusão. Ó, a conclusão é ele querer de volta a estabilidade, ó. Como sai a última, a âncora e a chave, a gente tira mais uma. Ok. Ó, gente, aqui, ó, é ele lutar a conclusão. Ele vai transformar toda essa culpa, toda essa dor. Agora ele deve... se ele tá numa relação com alguém, ele tá se sentindo sozinho. Tá? Né? Agora eu fui optar por essa relação aqui, eu tenho estabilidade. Talvez eu tenha até estabilidade financeira.
o apoio que eu queria, financeiro, seja lá o que for. Mas em compensação eu tô me sentindo sozinho, né? Eu tenho a solidez, talvez eu tenha a segurança que eu queria financeira, que antes eu não tinha aqui, era o mendigo, né? No sentido de que eu não tinha, estava passando dificuldade financeira, eu consegui. A solidez, a segurança, a estrutura, tudo isso, mas me sinto sozinho, me sinto culpado, me sinto com esse peso que está me afundando. Me sinto depressivo, triste, me afundando na culpa, parado, imóvel, fixo, preso numa situação, preso num problema, preso numa relação, né, que eu mesmo causei. Aí eu tô tendo dificuldade para mudar agora tudo isso que eu mesmo criei. Mas aí o que eu quero, né? Eu sou cabeça dura, eu sou teimoso, eu quero fazer tudo do meu jeito, né? Eu não posso mais ficar aqui acomodado, não. Eu tenho que ter coragem aqui, ó, para tomar as atitudes e lutar. Fazer o que eu tenho que fazer. Tá? Eu não posso mais ficar parado. Eu tenho que investir nela de novo. Eu tenho que lutar por ela. Eu tenho que fazer. Eu tenho que manter o foco. Tá? Então a conclusão, gente, ele vai vir atrás. Tá? Esse aqui vai. Ele vai sair dessa estagnação, ele vai sair do que está aprendendo e ele vai vir atrás. Ele vai vir lutar, ele vai não só mandar mensagem, ele vai querer ir atrás de você. Ele vai querer provar as mudanças, ter coragem. Ele vai vir galanteador, ele vai querer fazer isso muito rapidamente. Tá? É o 9 de copas. Tá? Ele tá morrendo de saudade do fogo no parquinho, de tocar você. Esse aqui, gente, quando ele conseguir se desprender, ele vai vir desarvorado atrás de você. Ele tá numa ansiedade aqui, ó, enorme, numa urgência. Tá? Pra vir atrás de você, pra botar movimento, pra conversar, pra vir atrás. E a gente termina com a carta rápida aqui, ó. Tá? Só que vocês estão vendo que ele tá virado pra cá, né? Pra esquerda. Significa que ele já está analisando a decisão dele em como ele vai fazer. Se tivesse virado para a direita, ia ser muito instantâneo, muito rápido. Tá? Mas aqui ainda requer ele se libertar disso. Mas ele já está muito decidido. E ele fala, gente, com alguém essas coisas todas. Tá muito forte aquilo que eu falei ali no começo, tá? De com quem ele pode estar se abrindo. Tá? Ele sabe que ele não pode mais ser irresponsável, inconsequente, ele não pode mais ser o paquerador, ele não pode mais ser o promíscuo se antes ele foi. Ele tem que deixar a gandaia, solteirice, os contatinhos, ele tem que realmente amadurecer, né, gente? E se empenhar e lutar, e ele quer fazer. A boa notícia é que quer, só que ele tá planejando tudo escondido de você. Ah, Alana, demora. Olha, gente, eu não posso dar tempo aqui, como eu digo para vocês na coletiva, porque cada caso é um caso, né? Inclusive para alguns aqui, eu não tenho como não dizer isso, tá? Para alguns tem magia, ó. Lua e chicote, tá? Mas por incrível que pareça, tá? Aqui a própria espiritualidade Xangô, o pai da justiça, vai se encarregar de desmanchar isso aqui. Se você tá fazendo desmanche aí de ou orações, o que for, você vai ser atendido aqui por justiça divina. Ó. Tudo isso que foi lançado que cortou a relação de vocês vai ser vencido. Esses obsessores, olha aqui, gente, ó, é a própria espiritualidade maior que vai dar um jeito de tirar esses obsessores. Se você tá orando, fazendo limpeza, desmanchando, tá funcionando. E você alcançou graça aqui, ó, perante o Pai da Justiça. Tá? Mas é poucos aqui que tá magiado. E quem magiou, ou foi a parceira que tá com ele hoje, ou foi familiares, é um 4 de ouros, tá? Aí vocês adaptem familiares, mãe, pai, filho, irmã, filha, quem tinha o interesse da família dele de afastar vocês, tá? Ou a parceira com quem ele está. Ah, no meu caso foi sim uma pessoa que ele tava, mas hoje ele não tá mais com ela. Mas foi ela que fez magia.
tá? Inclusive, se ele já não tá mais com ela pode ter feito para se vingar uma amarração, para tentar fazer ele voltar para ela todo pano e ele fique com ela indo e vindo, ó. Por causa da magia, mas aqui isso vai ser cortado. Você tá orando, você tá desmanchando magia, seja lá o que você estiver fazendo e pedindo, por justiça divina vai ser feito. Tá? Então, a energia que tem aqui. Aqui tem os signos de Gêmeos muito forte, tá? Saiu 2 vezes aqui os enamorados. Tá? Vocês têm uma ligação de vida passada aqui, ó. Os opostos complementares, o casamento divino saiu 2 vezes, né? E aqui, ó, saiu a espiritualidade do Papa, que fala do passado, e a Lua, que fala do passado. Ou vocês se conhecem há muito tempo, ou já é de outra vida. Tá? E por justiça divina vocês se reencontraram nessa vida, que não foi por acaso. Tá? Gêmeos tá bem forte. Gêmeos. Tem muito naipe de paus aqui. Ó, Touro, Gêmeos, Áries. Tá? Áries, Leão e Sagitário bem forte. Touro, Virgem, Capricórnio bem forte. Aqui tem Libra. Libra. Espadas. Então temos Gêmeos e Libra, Espadas, Gêmeos, Libra e Aquário. Gêmeos, Libra e Aquário, Touro, Virgem, Capricórnio, Áries, Leão, Sagitário. E de água temos Câncer. De água que só tá forte Câncer. Tá? Aqui tem Exu e Pombagira. Aqui tem Iemanjá, filhos de Iemanjá. Filhos de Nanã. Boiadeiros. Xangô. Xangô saiu do lado aqui, gente, ó. Xangô e os boiadeiros trabalhando junto para desmanchar o que for e afastar Egum. Seja desmanchar a Egum que foi mandado numa magia, ou seja desmanchar os Eguns que estão na volta dele pelos vícios dele. Tá? Aqui também o Frei Rogério tá dizendo. Não saiu na mesa, mas ele tá dizendo que ou é boiadeiros ou é a própria Yansan e Xangô atuando aqui para afastar esses obsessores. Então, boiadeiros, Nanã, Iemanjá, Exu e Pombagira, Xangô. Aqui de novo Iemanjá e aqui Ossan. Tá? Mas como eu sempre digo, na Umbanda Raiz, o Ossan vem dentro da falange do orixá Oxóssi, tá? Então pode ser Oxóssi e Ossan. Tá? É isso, gente, que eu trago para vocês hoje. Mais tarde eu trago a novena. Deixem aí nos comentários o que bateu, o que não bateu. Não quer expor aí, gente? Você coloque lá no e-mail, mande para mim, mas deixa pelo menos um coraçãozinho aí, tá? Um comentáriozinho que seja para ajudar no engajamento. Não saia sem deixar o seu like, sem se inscrever. Se já é inscrito, já entra dando like. Minha gratidão para você que está todos os dias aqui desde o começo desse canal, ajudando no crescimento. Tá? Ativa o sininho de notificação. Para alguns que são antigos no canal, não estão recebendo as notificações. Então ativa de novo, que às vezes a plataforma tira, não sei porquê. Tá bom? Minha gratidão, muita paz e muita luz.